In nome di Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então, estamos caríssimos no 10º domingo depois de Pentecostes. Celebrando aí esses dois orantes. Né? Mas não se vai mais ao templo. Sequer se vai mais ao templo do Deus santo e verdadeiro. Agora, se ainda alguém não entendia, está escancarada a realidade. O Ocidente voltou ao paganismo. É isto. O Ocidente voltou a ser pagão. Lembro São Paulo falando agora na carta que nós ouvimos na missa, falando que quando eres pagão, então, agora sois pagãos de novo. O Ocidente voltou as costas para Deus. Já não vai mais ao templo. Nem para uma religião falsa, e que essas as há ainda há muitas, hein? Uma falsa religião é aquela que não cultua a Deus, mas cultua a si mesmo. Olha o fariseu aí, ó. Não cultua a Deus, mas cultua o homem, cultua a si mesmo. Olha Bergoglio aí e a sua contra-igreja. Estão aí muito bem representados no fariseu. Mas você quer ao templo mais se vai. O que se assistiu nessa abertura de Olimpíadas foi um culto satânico. Aquilo ali, queridos, não tem outro nome. Trata-se de um culto satânico. Tem inclusive quem interpreta aquele cavaleiro vestido em cavalo branco, vestido ele todo de branco também. Que, aliás, pelo que eu ouvi, teria que esclarecer melhor, mas eu não vou atrás muito dessas coisas, e não me interessa muito. Parece que era uma Amazonas, era uma mulher, né? Era uma mulher. De qualquer forma, alguns estão querendo dizer que agora, ontem, foi apresentado a apresentação do anticristo. Sim, com certeza, esta Amazonas estava ali representando o anticristo, não que ela o fosse, até porque é mulher. Mas expressa o desejo, sim, expressa o desejo do Ocidente de ser dirigido pelo anticristo. É o anticristo que deve dirigir. Então, aquela cavalgada desse cavalo branco, que é apocalíptico, parece capítulo 6 do Apocalipse. Então, é um prenúncio, sim, isso sim. Trata-se de um prenúncio do anticristo, ele que será o grande reitor dessa humanidade pagã, dirigindo um culto a deuses, a Lúcifer. Não faltou lá o bezerro de ouro, hein? Não faltou lá a chamada a Israel para participar do culto satânico. E, enfim, todos os pagãos com aquele baco que colocaram lá sobre a mesa da última ceia, tomando vinho, né? O Deus do vinho. E claro, a principal ofensa sempre há de ser dirigida à Igreja Católica. Mas e agora aqui foi ao coração dela, que é a Eucaristia. Não esquecer da encíclica que João Paulo II escreveu
eclésia de Eucaristia. A mútua implicância que há na existência da Igreja e na existência da Eucaristia. Quando se vai ao centro da fé da religião católica ali, ao núcleo daquilo que ela expressa, então o ataque realmente é mortal. É mortal. Aquilo que fizeram, inclusive colocando uma criança, aliás, não faltaram vós que clamassem por aborto. O anticristo, o Lúcifer, exige sempre sacrifício, e entre esses sacrifícios de crianças inocentes, sacrifício, aliás, que deve ser doloroso, tremendo, terrível, para que essas pessoas mortas assim, em meio a torturas e a dores, reneguem a Deus e vão para o inferno. Enfim, tudo isso presente. Este é o grande culto que o Ocidente ofereceu a Deus. Eu diria, selou-se assim o destino da humanidade. O resto já estava nas mãos, já está nas mãos do... Alguém fala gloriosamente na Rússia ortodoxa e na Rússia conservadora, em Putin conservador, trabalhando pela tradição, pela família, pela igreja, mas eles já estão nas mãos há muito tempo, e são eles que espalharam o comunismo pelo mundo inteiro. Então, não, nada mais escapa, absolutamente nada escapa. E se quiserem sacrifício, sim, de fato, ontem ainda já foi oferecido pelo ataque que Hezbollah fez àquele campo de futebol lá em terras de Jerusalém, afinal, matando crianças. Matar crianças é comum nas guerras, mulheres, crianças, velhos. Israel faz isso abundantemente em Gaza. Ucrânia faz na Rússia, a Rússia faz na Ucrânia. O Ocidente inteiro comete com uma pílula abortiva, que nunca foi combatida acérrimamente, abertamente, educativamente, nunca foi combatida. Nem a igreja gosta de falar muito nisso, prefere calar. Já o aborto voluntário, ela não fala muito e é perseguida por quando fala. Imagina se falasse ainda contra a pílula. Enfim, é um crime só. É um crime só, em toda a parte, em toda a parte. A guerra, queridos, é um crime. O homem se jactancia diante de Deus do seu progresso, da sua ciência, da sua tecnologia. Ciência e tecnologia feita para matar, para extirpar a humanidade, extinguir a humanidade da face da Terra. Que proveito tem para o homem se ele extingue com tudo? Que vantagem, que ciência é essa? Que tecnologia é essa que leva à morte? Crime. E a morte indistinta de inocentes, de civis, crime que se comete em toda a parte. Então, sim, foi oferecido um grande culto satânico nessa abertura dos Jogos Olímpicos, selando assim, encerrando assim a grande tribulação que começou lá, exatamente em Paris, começou lá, com a Revolução Francesa, 1789. Lá que começou a grande tribulação, a perseguição à igreja, 1789.
1789, com a Revolução Francesa, começou toda essa hediontez. Agora se sela com o culto satânico. Então, não existe mais o mundo cristão, não existe mais cristandade, não existe mais mesmo cristandade. E por isso, queridos, não há outra coisa a esperar senão o grande castigo. Olha, e virá sobre Paris, viram? E ainda nessas Olimpíadas, eu acredito que ainda nessas Olimpíadas, virá sobre Paris. Virá sobre Paris. Mas atingirá o mundo inteiro, o mundo inteiro. Única forma, como é que Deus vai chamar esse mundo pagão? Que sequer ao templo vai para jantar-se-se das suas obras, que sequer reconhece mais o templo, porque foi desfigurado. Sim, a Igreja Católica foi completamente desfigurada. Completamente desfigurada. Ao ponto de aprovar explicitamente a Agenda 2030, completamente desfigurada. E esse ano ainda temos o último capítulo do Sínodo da Sinodalidade. Agora estamos no verão lá na Europa. Termina o verão, eles vêm para dar a paulada final. Eu me rio, querido, me rio. O Sínodo da Sinodalidade preza, sobretudo, por expressar a opinião, colher a opinião dos leigos, do povo. A igreja deve ser dirigida democraticamente, não ao clero, não aos bispos, não aos padres, não ao papa, não, nada de hierarquia, não a hierarquia. Não, é o povo que tem vez e voz. Aí lançaram uma enquete, fizeram um levantamento sobre o próprio sínodo entre o povo católico, e a resposta foi negativa. Deu isso aqui de porcento de aprovação do sínodo e aquilo lá de negativo, dizendo que o sínodo não é bom para a igreja. Aí eles disseram, não, a enquete não valeu, não. A voz do povo que eles querem ouvir é a voz de meia dúzia de teólogos e de juristas que estão aí alicerçando esse antipapa e falso profeta chamado Francisco na destruição do papado e da igreja. Esta que é a pura verdade. Não temos mais tempo. Não temos mais templo neste mundo. Onde ir? Você quer para jantar-se-se? Onde ir? Não tem mais tempo. Virou tudo pagão. Virou tudo. Razão tem lá Macron de oferecer um culto satânico, porque não tem mais igreja. Não há mais igreja. Então, queridos, nada de admirar que venha castigo. E fortíssimo. Não tem... O que Deus vai fazer para chamar essa humanidade? O que Deus pode fazer para chamar essa humanidade? Já enviou pregadores ardentes em amor pela salvação das almas. Já enviou mártires que derramaram rios de sangue testemunhando a caridade de Cristo. Já enviou tudo quanto é tipo. Fico pensando ainda na primeira leitura, tudo dirigido pela Santíssima Trindade, são graças, são ministérios, são operações, são dons, tudo feito, dirigido pela Santíssima Trindade, em tudo quanto é parte deste mundo, testemunho, mais testemunho de Deus e da salvação que Deus quer. Ninguém quis ouvir, voltaram ao paganismo. O que mais Deus pode fazer? O que mais Deus pode fazer? Não querem nos ouvir, não querem nos ouvir. Então, o único remédio que Deus encontra é pesar a sua mão sobre a humanidade. E pesará.
pesará sobre Paris, pesará sobre a Europa, que voltou ao paganismo, pesará sobre todo o mundo que não quis ouvir a voz do pregador, não quis ouvir a voz do Redentor, não quis ouvir a voz do Salvador. Pesará sobre toda a humanidade, a mão forte, potente e poderosa de Deus. Não há outro jeito, não há outro jeito de tirar do paganismo essa mísera humanidade. Não há outro jeito. Estamos nós, queridos. Estamos algunzinhos de nós. E olha que entre nós ainda há aqueles que olham para o outro, olham para o padre e dizem: ah, ele tem mais pecado do que eu. Eu já ouvi dizendo que alguém dizia isso: ah, mas ele tem mais pecado do que eu. E provavelmente é verdade, provavelmente é verdade. Então, mas isso não justifica ninguém, não justifica ninguém. É preciso que nós realmente batamos no peito pelos pecadinhos que sejam e pelos pecados da humanidade inteira, por esse paganismo que assola de novo a humanidade e peçamos perdão. Por nós sim, com certeza, mas pela inteira humanidade. Uns poucos, somos uns poucos, queridos, mas Deus quer que estes poucos ofereçam essa oração sincera, verdadeira, sincera e verdadeira, pedindo perdão por seus pecados, pelos pecados do mundo inteiro. O mundo inteiro precisa da nossa oração, mais do que nunca. Quanto mais nós diminuímos e quanto mais o mundo volta ao paganismo, mais precisam da nossa oração. Seja como essa desse publicano, seja como a do publicano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.